Olá, queridos irmãos, mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A paz de Cristo Jesus. Nossas crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, minha gratidão sempre ao Pai Eterno pela presença de todos aos sábados aqui na EBD Online. Líderes, missionárias, pastores, Deus abençoe a todos, e eu quero sempre dizer que estamos orando a Deus por cada irmão que acompanha e que cultua todos os sábados na EBD Online para juntos aprendermos a palavra de Deus. Comigo, professor César, pastor Luiz, pastor Adalberto, e hoje o Normando participou várias vezes aqui conosco, mas está sendo agora missionário lá na Bolívia, e aí os irmãos querem dar boas-vindas a ele, verdade? Diga amém. Graças a Deus. Então, oremos ao Senhor. Vamos iniciar com o irmão missionário, que agora ele é pastor, né? Pastor Normando, orando ao Senhor. Amém. Maravilhoso eterno Deus, Pai de infinita graça e misericórdia, nós somos gratos ao Senhor por uma vez mais reunirmos-nos em Tua presença. Te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo continue capacitando o Teu servo e a nós que estamos aqui para poder apoiar e servir e trazer o conhecimento para todo o Teu povo, Senhor, e para nós também alimentarmos a Tua palavra. Assim, Deus, tudo isso pedimos e apresentamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós estamos na lição de número, pastor Luiz. Lição de número 4, tema: o corpo como templo do Espírito Santo. Primeiro ponto: corpo, propriedade e habitação divina. Subponto 1, comprado e selado. Subponto 2, não sabeis vós. Subponto 3, propriedade e domínio. Segundo ponto: o corpo como tabernáculo. Subponto 1, portador da presença. Subponto 2, tabernáculo e tricotomia. Subponto 3, um tabernáculo guiado. Terceiro ponto, cuidando do templo do Espírito. Subponto 1, fugir da prostituição. Subponto 2, disciplinas espirituais. E subponto 3, disciplinas corporais. Muito bem, nessa colocação que o pastor Luiz está apresentando, nós temos aqui a estrutura do texto da lição, que na primeira parte aí nós temos a forma da retórica de Paulo, quando ele diz não sabeis vós, como está aqui, é uma forma de retórica. Ele começa com essa maneira para provocar os irmãos de Corinto. Chamaríamos isso de locução apologética, ou então essa locução retórica, uma interrogação retórica, que na verdade Paulo ele começa com um grau de certeza, não é isso? Não sabeis vós, para provocar uma reflexão automática. Será uma metodologia do apóstolo São Paulo. Então nessa estrutura nós vemos isso. Nós temos a tese central. Qual é a tese central do texto? Templo do Espírito. Nessa expressão templo, ele já está mostrando que nós pertencemos a alguém, que somos propriedade de alguém, porque quem fez o tabernáculo? Deus. Quem fez o templo? Salomão, para agradar ao Deus Todo-Poderoso, como precisava Davi. Então nós temos aqui como templo a tese central, que na verdade ela é ontológica. Nós temos a expressão vós, não é isso? Ele sai lá da primeira e vem para a segunda pessoa, não é isso? No plural, vós, nós, terceira, nós, segunda, nós, vós, não é isso? Nós, vós, eles, não é isso? Então ele vem para essa categoria, e aqui você tem essa parte central aí da tese de Paulo. E aí tem um caráter judicial. Quando ele fala do caráter judicial, ele fala da sentença que o próprio Deus eterno vai trazer. É uma advertência judicial para aqueles que destroem o santuário de Deus, ok? E aí nós temos uma conclusão final que é bem objetiva, quando ele diz, mas vós sois o templo. Ele reafirma aqui uma construção que na verdade nada mais é do que a comunidade de salvos. A lição, o autor, eles fizeram
uma ênfase da antropologia teológica ligando isso aqui com Paulo. Só que Paulo ele está tratando do corpo aqui, não apenas de indivíduo. Ele está tratando do corpo como a igreja, como habitação do Espírito de Deus. Por isso que ele usa santuário e ele usa templo, tabernáculo. Ele usa templo e usa tabernáculo. Então, se vocês perceberem, quando ele fala do vós, ele está falando da construção do corpo de Cristo, a igreja que é convidada a fazer essa construção. É por isso que você vai ter uma linguagem econômica, quando ele fala de redenção. Você vai ter uma linguagem no texto, que seria também uma linguagem sacrificial, quando fala do preço da redenção de Cristo, que ele vai estar envolvido. E você tem uma linguagem também ética, quando fala de como cada crente deve estar no corpo de Cristo. Então, aqui se estrutura tudo isso aqui, cuidando do templo do Espírito Santo, ok? Nós podemos tratar dentro da antropologia o corpo do homem como o templo do Espírito Santo, mas aqui está falando do todo da igreja como santuário da habitação de Deus, ok? Feito isso, vamos à leitura do texto da lição. Leitura bíblica, lição de número 4, texto áureo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, em que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6, 19. Sim. Verdade prática. Ter consciência de que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença da maneira como o possuímos. Ter consciência de que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. É a habitação do Espírito Santo. Faz toda a diferença da maneira como nós o possuímos. Ou seja, o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, que tem consciência, porque quando você lê o 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo São Paulo ele está falando dessa casa, que é uma construção cujo fundamento é o próprio Cristo. E esse fundamento, que é o próprio Cristo, ele está dizendo que eu não vou colocar o fundamento, eu vou embelezar, como está lá em 1 Pedro 2, e aqui também, eu vou embelezar esse edifício, edificando nele. Edificando com o quê? Com o meu lado ético, a minha vida, o meu caráter, o meu andar, a minha santidade. É como um grande prédio, que a cada dia eu ponho nele um pequeno tijolinho. Eu vou colocando um pequeno tijolinho do amor, da verdade, da justiça, da pureza, da santidade. Não se constrói o templo com prostituição, não se constrói o santuário de Deus com adultério, com mentira, com desgraça, não se constrói o santuário de Deus com falsidade. Esse santuário que Paulo quer chamar o corpo, que é a igreja, ele está dizendo que nós contribuímos com o nosso caráter, com a nossa vida de santidade, e se eu tenho consciência que eu faço parte desse projeto, eu vou saber como eu estou edificando. Aqui está uma riqueza muito importante, porque nós temos hoje muitos crentes que querem que o pastor embeleze a casa de Deus, mas a casa de Deus, o templo, o santuário, é embelezado com o nosso caráter, é com a nossa santidade. E se eu tenho consciência que eu sou templo desse Espírito que mora nesta casa, mora nesse templo, eu não vou fazer nada para obstruir, danificar a construção. Tudo que eu for fazer é para embelezar a casa. Isso, me veja isso, é 1 Pedro 2,5. 1 Pedro 2,5. Vamos lá. 2,5. Vós também, como pedras vivas. Olha aí, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, tá vendo? E sacerdócio santo. Olha aí. Para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, Cristo é o fundamento. E se eu quero contribuir para a construção, para a edificação desse templo, deste santuário, eu vou contribuir com a minha liberdade para o bem, com a minha liberdade para a santidade, eu vou contribuir com o meu andar e o meu caráter com uma vida santa, pura, justa e verdadeira.
Entendeu? Então, essa é a ideia. O texto central, ele está dando essa ideia de uma construção. Interessante que nesse capítulo 3, Paulo não está falando de salvação. Ele está falando de como os salvos podem desenvolver a salvação. Ele não está falando de adoração. Ele está falando de como o crente pode embelezar a construção de Deus, conforme Pedro falou. Vamos ao texto. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Essa é a primeira passagem. Ok? Passagem. Nessa primeira passagem, eu coloquei aqui para início de conversa, que nós temos uma análise que Paulo está escrevendo para uma igreja de uma cidade cosmopolita, de uma cidade que agregava pessoas de diversas culturas, de diversas regiões, gregos, romanos, asiáticos, não é isso? Ou seja, havia pessoas de diversas culturas, de diversas regiões que faziam parte da cidade de Corinto. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Corinto era uma cidade que ela primava pela liberdade. Ninguém podia chegar lá falando mal da liberdade, porque um dos aspectos fortes da Grécia antiga era a liberdade. Então, como é que a pessoa tinha liberdade e alguém ia tentar tolher essa liberdade? Então, quem morava lá já sabia que a liberdade de expressão, a liberdade sexual, a liberdade de comportamento era algo livre. Fazer o que quisesse, desejos, vontades. A Grécia era tão livre que dentre os 14, dos 15 primeiros imperadores de Roma, incluindo aí você vê de Sócrates aí, a maioria eram pessoas comprometidas com relacionamento sexual contrário aos homens. Entendeu? Então veja que tanto Roma, que teve esses grandes imperadores, não é isso? Que tem essa vida marcada, e a Grécia tinha uma liberdade extraordinária para o pecado. Fale aí. Era tão forte que Roma dominou o mundo, mas o poder da língua grega, né? Inclusive, só uma parte de Roma continuou falando o latim, mas a outra parte, a língua grega, dominou mesmo, até muito tempo depois do Novo Testamento é que o diga, né? Isso, por quê? Porque era, na verdade, livre. Aí vem de Roma, e na verdade a Grécia, ela tinha esse grande poder, e Roma, com os seus imperadores, tinha essa vida marcada de pecado. O que nós queremos dizer é que quem vem para Corinto, vem para uma cidade que tinha a sua liberdade. Nós devemos atentar para isso. E aqui nós sabemos que ela ficava no Istmos, entre o Peloponeso e aí também o restante da Grécia. Na verdade, essa situação de localização, como nós colocamos aqui, localização e importância, fazer com que ela se tornasse uma rota comercial e uma cidade de uma cultura elevadíssima, e que propiciava aos vendedores, aos transeuntes, aos comerciantes estarem ali presentes, né? Dominada pela rocha de Acrocorinto, e essa posição fez dela um entreposto comercial estratégico entre o Mar Jônico e o Mar Egeu. E aí se tornou uma cidade próspera, uma cidade rica e uma cidade culturalmente elevada. Nós temos Corintos, né? Corintos, que é também uma palavra grega, e ela vem do termo antigo, pré-socrático, aliás, pré-grego, e nessa etimologia, com ligações com raízes, que quer dizer ponto ou penhasco, relacionado às formas car, que pode falar de queras, chifre ou pico. Então a palavra Corinto, ela pode se referenciar a pico, a chifre e assim por diante. Mas no quesito econômico, ela era uma cidade rica, era sede da Federação Corinta do período clássico,
ela sofreu algumas destruições em 146. Na verdade, nós podemos observar antes de Cristo, aí pelos romanos, e ela foi refundada como colônia romana no século I antes de Cristo, tornando-se então centro provincial sob Roma. E essa população ela foi moldada, olha aí, grego, romanos, libertos, estrangeiros, e tudo isso trouxe um impacto para a vida social de Corinto. Quando se fala da vida religiosa e pública, moral e pública, já falamos que Corinto é uma cidade livre. E na religião tinha templo a Ártemis, não é isso? Tinha templo a Apolo. Se vocês observarem aí, o texto é claro em dizer sobre esse contexto da vida espiritual, da religião presente ali. Aliás, Apolo, Afrodite, não é? Afrodite, Vênus. E alguns têm um debate sobre essa questão, se havia prostitutos ou prostitutas cultuais em Corinto. Tem uns que dizem que sim, outros dizem que não. O certo é que a liberdade sexual, a libertinagem era muito grande. Então, é para esse contexto aqui de Corinto que Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja que está em Corinto. E só para os irmãos terem uma ideia, essa questão ela é forte porque ela influencia a vida dos novos convertidos que estão habitando aonde? Em Corinto. Ou seja, não há como fugir nem negar que o meio estava influenciando. E como eles vinham de outras culturas, eles vinham de outros movimentos, e quando aceitavam o evangelho que Paulo pregava confrontava com esses costumes. E aí o apóstolo São Paulo vai escrever para uma igreja que tinha problemas judiciais, capítulo 5, 6, problemas entre os crentes carnais, capítulo 3 e o capítulo 4, problemas de desordem na Santa Ceia, capítulo 11, problemas com os dons, capítulo 12, não é isso? E o 14, problemas de todas as naturezas tinham lá, inclusive problema de antropocentrismo, ou seja, uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Cefas e o outro dizia eu sou de Apolo. Veja que essa era a igreja que na verdade o apóstolo São Paulo teve que analisar, e tudo isso mostra que como eles eram dessa região, como era de Corinto, isso influenciou e entrou para dentro da igreja, razão pela qual Paulo que teve que escrever para corrigir essas desordens ali presentes. E no capítulo 3 nós temos isso. A liberdade que eles tinham era tão grande que chegou ao ponto de infectar a igreja de forma negativa. A igreja de forma negativa. Então, isso é muito sério. E o texto que o pastor leu, nós vamos analisar. Onde é que está aqui? 1 Coríntios 3, 16, 17. Observem bem que Paulo está falando de construtores que prejudicam o edifício. Quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 3, nós não vamos esboçar ele todo aqui. Mas quando você lê o verso 3 do 3, leia aí. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei e Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa. Tá bom. Então veja bem, o apóstolo São Paulo, ele começa nesse capítulo 3, mostrando a condição da igreja de Corinto. E a primeira classificação que ele dá para essa igreja, qual é? Vocês são carnais. Veja o verso 2, vocês são carnais. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Primeiro. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então, se vocês observarem, aqui nesse texto, só a leitura livre não dá para a gente entender, se não recorrer aos originais. Vocês podem perceber que o apóstolo de São Paulo ele está fazendo um jogo de palavras. Olha o primeiro verso.
E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, Mas como? a carnais. Sarkinos, pode ver aí no texto grego, sarkinos é a primeira palavra que ele usa, sarkinos, que aí no texto, essa expressão sarkinos, conforme nós podemos observar, literalmente quer dizer feito da carne, mas aqui ele está falando daquilo que Jesus disse lá em Mateus 26, 41, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Escute bem essa. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é. Então quando, não é isso? Não é isso que está aí? Deixa eu ver aqui. Ó, está bem aqui, não é isso? Ó, sarkinos, não é isso? Quando ele fala essa expressão, ele está dizendo: eu não vos pude falar como a espirituais, mas sim como carnais. Olha, irmãos, isso aqui é muito interessante, professor César e pastores, porque aqui você tem uma conotação de que o que é espiritual não pode ser dado para carnal. E você perde o tempo querendo envolver quem é espiritual ou quem é carnal dentro do mundo espiritual. Você pode estudar teologia, você pode fazer doutorado, você pode fazer o que quiser, isso é só informação, é leitura. Agora, a perspectiva espiritual é outra coisa. Olha o que Paulo está dizendo: eu não vos pude, irmão. Isso aqui é pesado demais. Olha o discernimento de Paulo. Eu não vos pude falar como a espirituais. Era como se ele estivesse dizendo: vocês não estão preparados no nível de entrar onde eu estou. A dimensão de quem é crente é diferente de quem é carnal. Eu conheço muitos homens que dizem que são cristãos, que são espirituais, que são pastores. O nível de conversa deles é imoral, é terrenal, é ganância, é mulher, é dinheiro. Só fala em dinheiro, só fala em poder, só fala em grandeza. Morrer por Jesus nem se passa na mente dele. Porque são o quê? Olha, quando você vê um missionário ou um pastor que diz assim: eu estou pronto para morrer por Jesus, aí a família diz: rapaz, que negócio é esse? Tu tá louco? É porque ele está no nível de espiritualidade com Deus que não é o teu nível. E Paulo estava dizendo para essa igreja que era como se a igreja estivesse na periferia. Era como se a igreja estivesse no perifástico, não é isso? Ao redor, mas ele estava no nível mais alto. Porque quem anda no Espírito anda no nível mais. A lei do Espírito de vida. Como é que o avião fica mais alto? Ele sobrepõe, ele vai acima da lei da gravidade. Ou seja, quem é espiritual está acima. E quando ele usa essa palavra, eu não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, ele estava dizendo: eu vi que vocês ainda estavam começando a vida de vocês como cristãos. Eles estavam no início, só que eles eram carnais. Se vocês observarem aí, recém-convertidos, eles tinham pequenas fraquezas, eram carnais, mas Paulo estava vendo esse lado dele. Agora, olha o verso 3. Verso 3. Verso 3: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais. Agora ele vai usar aí no 3, não é isso? O 3. Sarkikos. Observem bem aí, cadê o verso 3 aqui? 3. Está aqui, ó. Sarkikoi. Quando ele usa esse sarkikoi, ele está dizendo o seguinte: vocês agora não são carnais de início. Vocês são carnais já prolongados. Deliberadamente carnais. Ou seja, como eles eram carnais prolongados, eles não deram tempo para beber o leite e depois passar para a carne. Porque quem é bebezinho na fé tem que começar fazendo o quê? E Pedro disse lá em 1 Pedro 2: desejai ardentemente como meninos recém o quê? O genuíno leite, não falsificado, para que por eles vade crescendo. Só que Paulo diz: eu aguentei, porque vocês eram como bebezinhos na fé. Vocês eram meninos recém era como está lá em João 3:5, não é isso? E 3:3. Eles estavam nascendo era bebezinho na fé.
Só que agora Paulo diz, mas quando ele está escrevendo a carta, ele diz, mas eu vi que vocês não avançaram, eu vi que vocês não progrediram, e aquilo que era simplesmente uma expressão de fraqueza da carne, agora foi uma fraqueza obstinada. Se atrofiou, vocês não progrediram, vocês não cresceram. Rapaz, que negócio pesado. Controle do seu apetite, ou seja, aqui se vocês analisarem, eles não beberam leite e também não podiam comer a carne, porque a carne fala da palavra já na sua substância, e quando ele usa essa palavra, crianças, meninos, fracos, ele estava falando desse sarquicói, que na verdade era uma obstinação prolongada. Rapaz, eles se tornaram imaturos, eles não cresceram e eles não podiam comer a palavra de Deus, porque não se deram a chance de se alimentar do leite. Aí tem crente que quer a carne, mas não bebeu o leite. Aí fica um meninão na fé. Tem crente que ele é o seguinte, ele quer o reteté, não é isso? Que o reteté não tem nada a ver conosco. Não é isso? Ele quer o reteté, que isso é cor do diabo. Ele quer o reteté, ele quer o movimento, mas ele não passou pelo leite, porque quem bebe leite vai receber a substância para comer o quê? A carne. Inclusive, quando uma pessoa adoece, fica fraquinha, aí na hora que ele sai do hospital, o médico empurra logo panelada nele, empurra como é o nome da mocotó, empurra feijoada. Não, o que ele dá para ele? Manda dando o que para ele? Um migalzinho, uma canja, para ele fortalecendo o estômago, para depois comer o alimento sólido, forte. Aí quando Paulo diz, vocês são carnais, no verso 1, ele aguentou, mas no 3 ele diz, não, essa carnalidade de vocês já é já é obstinada. E aí prestem bem atenção. E por que eu estou começando? Porque são esses homens que vão trazer prejuízo para o É por isso que eu não posso explicar só os 2 versos, senão você não vai entender. Não é assim? Como é que diz os 2 versos da lição? 2 versos da lição. Não sabeis vós que o templo de Deus, que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então veja bem, se alguém destruir o tem templo... alguém que vai destruir. Tem. E quem é alguém que vai destruir? Quem vai destruir é o crente carnal professo. Quem vai destruir é o crente que nunca bebeu leite e que não comeu a carne. O edifício está bonito, o fundamento é Cristo, mas só que vão entrar dentro do edifício algumas pessoas que vão tentar destruir o edifício. E Paulo fala de 4 pessoas que vão estar no edifício. Eu coloquei aqui. A primeira é o homem natural. O homem natural é o homem que é sem o Espírito. Ele não fala lá no 2? O homem natural é que não tem o Espírito, ok? É o que não tem o Espírito. Aí você depois tem o homem carnal, que está lá no capítulo 3 primeiro. O homem carnal é o crente fraquinho. Ele está nascendo ainda na fé, mas ele é carnal, é fraquinho. Aí você tem o terceiro, é o homem carnal obstinado. É aquele que já é velhão na igreja, presbítero na igreja há 30 anos, pastorzão velho há 40 anos, mas é obstinado. Velho na fé, mas não nasceu de novo. Observe bem, quem é que estraga a igreja? Eu vou dizer uma coisa. Tu está filmando, Caio? Tu está filmando? Bota para cá. Quem é que estraga a igreja? 3 homens que nós já falamos. Qual é o primeiro? O natural. O natural, ele está lá fora, não está? Ele ataca crente, mas é do lado de fora. E o segundo? O carnal fraquinho que aceita Jesus, está começando a vidinha. De vez em quando tem um errinho aqui, errinho acolá, mas ele se arrepende. Só que tem uns que se tornam carnais obstinados. É o velhão
que é crente e quer mandar na igreja, é aquela velhona que é crente, mas todo tempo é fuxiqueira dentro da igreja, é aquele pastor que tem 30 anos de pastor, mas só pensa em dinheiro, só pensa em poder, só pensa em grandeza, é o velhão velho. Meu Deus do céu, isso aqui é pesado, hein? Essa análise que nós estamos fazendo aqui hoje não é brincadeira. E eles vêm e vão prejudicar o quê? Porque todos os três aqui, se entrarem na igreja, vão fazer o quê? Vão destruir. E aqui, preste bem atenção, tem alguma coisa nesse texto falando do diabo? Não fala do diabo. Hein? Tem. E aqui vocês podem observar, quando você lê Mateus 16:18, Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a Bíblia nunca diz que o diabo vai destruir, mas Paulo está dizendo aqui que tem alguém que pode destruir o corpo. E é o diabo? É o crente velho. Irmão, vocês podem observar. Está filmando, Caio? Bota para cá. O que está estragando a igreja hoje? Crente mau caráter, crente que não paga, é líder largando a esposa, casando com outro, batendo em mulher, é líder sem caráter, sem santidade de Deus, e aí estão dentro da igreja pregando e estão fazendo o quê? Prejudicando a igreja. Lógico, essa é a característica. Ele não está nem aí. Ele adultera, ele mente, ele rouba, desvia dinheiro da igreja, é safado. Mas ele é um obstinado. E quem é obstinado está ligando para alguma coisa? Ele é aquele que ele tem a liberdade. Vocês podem observar hoje. Podem observar aí. A maioria tem um bocado de líder. Não, eu bebo minha cachaçazinha, minha cerveja, eu não me desvio, não. Não é assim? O irmão estava me contando a história de um irmão que ele diz: eu fico besta desses crentes. Eu não largo Jesus nunca. Eu posso ter minhas duas mulheres, eu posso ter minha cachaça, eu posso fumar minha maconha, mas eu não abandono Jesus. Olha, ele está adoecendo porque ele prejudica. Gente, isso é tão sério. Nesse capítulo aqui, Paulo fala de um homem só, que por causa de uma questão sexual, ele vai prejudicar todo o edifício. Então nós estamos falando de 4 pessoas que podem estar no edifício, e só tem uma que contribui para o edifício. Qual é? Só o homem espiritual. Meu Deus do céu. Esse homem espiritual não é menino. Esse homem espiritual tem maturidade. Esse homem espiritual sabe o que ele quer, porque o começo da lição que o pastor leu: vós sois o templo do... E quando eu tenho consciência que eu sou o templo, eu vou deixar entrar coisa no templo que não presta? Mas tem gente que traz para o edifício 3 materiais. Vamos lá, 3:3 aí. 3:3. Acho que é o 3:3. É o 3:5, vai. De 1 Coríntios? Sim, nós estamos lá. 3:5. Porque ainda sou... Não, acho que é 3:3. Que é fundamento. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, sim, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Preste bem atenção aqui agora, para os irmãos entenderem. Nós estamos falando da construção do santuário ou do templo, que é quem é? A igreja. Paulo está mostrando que tem pessoas que estão tentando prejudicar a construção, porque ele diz: o fundamento já está lá, eu não preciso de outro fundamento. E qual era o problema da igreja de Corinto? Ela estava tentando colocar outro fundamento: Paulo, Pedro e Apolo. E aí Paulo diz: vocês estão enganados. Esses homens só são instrumentos. Eles são eles não são astros, não são... Vai pra cá, Caio. Deus não tem popstar na igreja, Deus não tem astro, Deus não tem super pregador, super cantora, ele tem cooperar. E veja que Paulo coloca ele e Apolo e Cefas no mesmo padrão. Ele diz: nós somos cooperar. Ele nunca disse: eu sou maior. Porque hoje tem uns irmãos: fulano tem um dom maior, fulano canta melhor, fulano prega melhor, fulano é doutor nisso. Irmão, nós somos da obra de Deus só o quê? Cooperadores. Se eu já sou cooperador, eu não sou grande, porque tem alguém que é dono da obra.
Rapaz, que coisa linda, né? Assim. E eu fico pensando, é de obreiros, é de irmãos que ficam nesse negócio. Aí o Paulo diz: vocês estão enganados. Aqui nós não estamos em jogo de Corinto. Aqui nós não temos astro. Na obra de Deus, ele não tem astro. Porque isso aí, pastor Adalberto, foi outra coisa que os crentes de Corinto trouxeram para onde? Para dentro da igreja. Que os homens de Deus seriam como um jogador, como os heróis, como os deuses da mitologia grega. É a mesma coisa que está acontecendo hoje. Você vê cantor evangélico querendo imitar os cantores, trazendo o mundo para dentro da... Pregador que quer imitar um palestrante do mundo, trazendo o mundo para... Vocês podem observar, quando aquele Leonardo começou a cantar com a camisa soltada assim, aí um bocado de cantor evangélico do mesmo jeito. Pode observar, os cantores... Bota pra cá! Eu vou dar uma palavra aqui de Deus para todos os cantores. Eu gosto dos cantores, mas eu também falo a verdade. Não usa a calça cortada, não. Ele vai cantar. Como é? Calça divisa de fogo. Aí ele vai cantar. Faça isso não. Não é assim que eles fazem? E isso aqui tinha antigamente na igreja? Quem foi que começou com isso? O mundo. Aí lá vem. Olha, fica de né? Assim, olha. Não é assim? Irmão, ele quer imitar quem? O mundo. Tinha isso antigamente? Não tinha. Aí Paulo está dizendo, são essas coisas que prejudicam o quê? Eu não posso trazer. Tem 3 coisas que esses camaradas safados trazem para a igreja. 3 materiais que não prestam. Vai lá. Inveja. Não. É lá do material, rapaz. Lá do material. Porque que madeira, feno e palha. Pronto, quais são os 3 que eles trazem? Madeira, vamos lá, feno e palha. Devagar. Madeira, feno e palha. Preste bem atenção. Perecível. Qualquer coisa come. Primeiro nós temos a madeira. A madeira se destrói. Nós temos a palha. Tente acender um fogo com palha. O que acontece? E na mesma hora. E o que mais? Feno. O feno é algo bem... Tudo isso aqui fala de material rápido. Mensagem rápida da internet. Discursozinho rápido. Porque eu não avalio que eu vou colocar no corpo de Cristo. Eu não avalio que eu vou colocar coisas que não prestam. E esses camaradas aqui, eles não estão interessados em embelezar o edifício. Eles querem fazer o quê? Destruir o edifício. Agora Paulo diz assim: cuidado com o que você está construindo, porque o dono, o fundamento, ele tem olhos como chama de... E naquele dia do tribunal ele vai julgar tudo, e tudo vai passar pelos seus olhos. Ele é onisciente. Por que eu tenho que fazer bem feito na igreja? Porque Deus está olhando para mim. Eu tenho que fazer bem feito. Bota para cá, pelo amor de Deus. Eu tenho que fazer bem feito porque quem está olhando para mim não é convenção. Eu tenho que fazer bem feito porque quem vai me avaliar não é um conselho de pastores. Eu tenho que respeitar a convenção, o conselho de pastores. Mas eu tenho que ter a consciência que o dono do edifício é Deus. Ele é quem vai avaliar tudo, gente. Ei, bota pra cá. Cantorizão que estão cobrando 100 mil, 50 mil. Deus está te vendo. Deus está te vendo, desgraçado. Ele está avaliando que tu só prega por dinheiro. Só canta por dinheiro. Mas ele tem olhos como chama de... Agora tem uns que vêm para casa e trazem 3 materiais. Quais são os 3 materiais? Ouro, ele prata. quer. Irmão, quem sabe que o corpo é de Cristo? Quem sabe que o edifício é de Cristo? Quem sabe que ele comprou isso aqui com o seu sangue? Vai trazer bobagem para isso aqui? Vai trazer elementos que não prestam para isso aqui? Por isso que dói dentro de mim ver tantas pessoas destruindo o santuário, trazendo para o santuário, como diz Levítico 10, não é isso? Fogo estranho. Trazendo para a casa de Deus o que não presta. Meu Deus. Esses 3 construtores que não prestam, nós já falamos. Só tem um que quer embelezar a construção. Quem é? Um homem espiritual. E quem é um homem espiritual? Somos nós. É a igreja que sabe que Jesus comprou ela pelo seu próprio sangue. E quando você lê Atos 20, Paulo diz assim: tenham cuidado, porque depois da minha partida vão entrar 2 coisas. Vão sair.
De dentro em vós. E depois também vão entrar. Ou seja, a igreja vai ser atacada de dois lados. De onde? De dentro? De fora. Vamos lá, bem forte. De onde? De dentro e de fora. E veja se ela não está sendo atacada hoje mais pelos de dentro. Quem é que manda mais dizendo bobagem na internet? É os de dentro. Pesado isso. Mas o bom construtor, ele sabe que Jesus vai lhe julgar. Ele traz o quê? Ouro, prata, pedras preciosas. Pronto. Então vamos lá. Eu não gosto muito de usar analogia. Aí tem pregador que pega cada uma dessas partes aí. Eu não sou contra, não. Aí eles pegam cada uma dessa parte aí, o ouro, a prata. Mas o apóstolo São Paulo não estava com isso em mente. Ele só estava querendo comparar uma construção bem feita. Porque é o seguinte: quando você vai fazer a sua casa, que você quer morar nela, qual é o material que você bota? Eu duvido se você vai construir uma casa e pega a madeira mais podre ou fraca. Pega a melhor. E o piso. E o forro. E a geladeira. E agora imagine construir esse edifício de Deus. Então vamos lá, só para vocês terem uma ideia. Aí o apóstolo São Paulo, ele diz que não adianta você fazer mal feito, porque se você fizer mal feito, um dia ele vai ser mas quando você fizer bem feito, passará pelo crivo divino, e aí você será louvado pelo próprio Deus. Amém? Então agora nós vamos chegar na parte importante. Aí o apóstolo São Paulo, ele mostrando que tem esses três construtores, não é isso? Três construtores que podem prejudicar a obra, mas um que abençoa a obra. E esse construtor, é muito interessante, irmãos, que quando o apóstolo São Paulo, ele fala aí desses construtores, não é isso? Aí desses construtores, ele fala também dessa particularidade que eu quero mostrar aqui para vocês. Verso 12, leia o verso 12. Verso 12. Isso. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. 13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. Tu leu o verso 12, não foi? Li o 12. E o verso 14? 14 diz o seguinte: se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Pronto, presta atenção. Aí é o primeiro que edifica com o sabedoria. Ele não quer coisa perecível, passageira. Ele quer colocar no santuário coisas boas, permanente. Agora veja o verso 15. 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Aí é o construtor tolo. Porque ele está construindo, mas vai ter o que para ele? Sofrimento. E aí quando você pega agora o verso 17. 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Aí você tem, na verdade, agora um trabalho duradouro. Então você tem um que faz o trabalho como sábio, o outro que não é sábio e o outro que é tolo, que é o verso 17. Ou seja, se eu sei que ele tem olhos, eu leio o texto e eu sei que ele vai julgar, por que eu não construo bem? O construtor sábio, o não sábio e o tolo vão trazer prejuízos para si mesmo. Aí que o apóstolo São Paulo, ele vai chegar no verso que nós temos aí da lição. Vamos lá. Que é o verso 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Sim. Porque o templo de Deus... Vamos lá. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Qual é o tipo de construtor que está aqui? O não sábio e o tolo. Não. É lá o primeiro que eu falei. Qual é? Nós falamos de 4 pessoas que estão presentes. Natural. O carnal. Não, aí o carnal, obstinado. Quem é que quer acabar com isso aqui? O obstinado. Por que ele quer? Porque nada é dele. Quando ele diz, vós sois o templo, se é meu, eu vou cuidar. Mas ele tem alguma coisa aqui? Ele não tem nada. É o mesmo que o mercenário. Falei, senão o povo não vai ouvir. É o mesmo que o mercenário. Ele está cuidando das ovelhas, mas quando ele vê que o perigo está ali, ele vai embora e abandona tudo. Afinal, não é dele? Não é dele, ele não está ligando para nada. Vocês pensam que um teólogo liberal está ligando para um crentezinho humilde que serve a Deus lá no mato? Vocês pensam que a maioria desses aí que estão em podcast, que nunca foram visitar alguém num presídio, expulsar um demônio, não sabe o que é uma dor de um luto, não sabe o que é um sofrimento. Vocês pensam que eles estão ligando para o rebanho do Senhor?
traduzindo Bíblia só para ganhar dinheiro, vendendo livros só para ganhar dinheiro. Ou seja, esse construtor, ele prejudica, porque ele não é um cristão verdadeiro, ele é um crente carnal obstinado. Tem teólogo hoje aí que é um carnal obstinado, defendendo o casamento contrário, defendendo ideias marxistas, diabólicas. A característica dele é essa. Ele não quer saber. Vocês pensam, olha, o pastor Normando falou uma coisa séria ali. Hoje nós temos pessoas desviadas, nós temos pessoas que são apóstatas, que eles frequentaram a igreja. Vocês podem observar. Tu está filmando, Caio? A maioria deles, eu já fui crente, eu saí desse sistema. É assim, eu saí dessa opressão. Pode ir atrás desse pessoal que disseram isso, procura no hall de membro da igreja. Como era ele na igreja? Hein? Eu me libertei. Tu libertou do quê? É assim? Principalmente, olhe para cá. Hoje nós temos um sistema de algumas igrejas neopentecostais, mas a Assembleia de Deus no passado, que era até só de pastores simples, só pregava o evangelho. O pastor lá atrás nunca obrigou ninguém a dar dízimo e nem ensinava, não era assim? Aí hoje a pessoa diz: eu saí desse sistema. Pode ir atrás, pegue aquela pessoa que disse que era da igreja e vê como era a crença dele. E pegue um crente sincero, que sente o amor de Deus, a salvação de Deus, a crença na alma, no espírito, vê como é se ele não é hoje a mesma pessoa. Porque o sistema dos fariseus não prestava, mas Jesus estava lá na sinagoga. Não era assim? Jesus desfez da lei, ele tirou a má interpretação que eles deram para a lei. Jesus condenou o farisaísmo, o legalismo, mas Jesus nunca condenou nem oração, nem jejum e nem dízimo. Jesus condenou o abuso no templo, mas não condenou o templo. Agora, hoje, quem quer prejudicar são essas pessoas. E é o crente perverso, carnal, que está dentro da... Veja aí Gálatas 2,4, rapidinho. 2 Pedro 2. Gálatas 2,4. Por isso, por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Jesus Cristo, para nos porem em servidão. Tinha uns dos dias de Paulo que dizia que ele também era liberto. E aí Paulo está dizendo, tem uns falsos irmãos. Já tinha naquele tempo. E aí quando você vai para Pedro, vamos ver aí, é muito grande, mas eu vou citar aí, 2 Pedro 2. Vê só do primeiro em diante para ver. E também houve entre o povo falsos profetas. Aí. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão que o Senhor os resgatou. Eu pergunto, esses falsos irmãos estão ligando para o corpo? Esses falsos profetas e falsos doutores estão ligando para a igreja? Eles estão edificando o santuário? Eles têm vida santa? Eles buscam servir a Deus? Eles são a favor da prostituição, a favor do adultério, a favor da vida promíscua, a favor de tudo que não presta. Pode beber, pode jogar, pode namorar, pode adulterar. Vê o verso 22. Eles não prestam. De Pedro? Sim, na mesma 2:22. Isso. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro da lama. Vai pra cá. Eu fui muito tempo escravizado por esse sistema legalista de religião e eu estou fora. Tu voltou para a tua porcaria. Tu voltou para o teu baldeamento. Tu voltou para o teu vômito. Tu voltou para a tua lama. Aí tem irmão que diz assim: meu Deus, eu nunca imaginei o teólogo fulano de tal agora. Sabe o que está lá em Apocalipse que João diz? Quem é limpo e quem é sujo. E agora Pedro está dizendo aqui, falsos doutores, falsos profetas, e Paulo diz falsos e falsos apóstolos, e tem até a igreja do Satã, não tem no Apocalipse? Vocês são sinagogas do quê? Então todos esses que andam dizendo, eu larguei isso, eu larguei, tu voltou para o teu próprio vômito, tu voltou para a tua própria lama. Aí.
Eita, meu irmão, a Bíblia é boa. Aí o que acontece? Aí Paulo vem para cá. Aí Paulo diz, agora vamos lá, 16. 16. O de Coríntios. Isso. Bora. 16. 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus. Agora preste minha atenção. Agora, o apóstolo São Paulo, ele dá a ideia que Cristo é o fundamento, não é isso? Aonde a igreja está edificada. E ele pega essa metáfora e ele usa, vós sois o templo de Deus. E o que mais? Vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Sois templo, são santuário. Aqui a ideia dele são essas três que eu coloquei aqui. Qual é a primeira que eu coloquei aí? Vamos lá? É o quê? Eclesiológico, não é isso? Aqui na verdade, quando ele usa templo e santuário, ele quer romper com a ideia do natural e seguir para o espiritual. Ele quer trazer para a ideia do sagrado. Mas vós, quando ele diz vós, vocês podem morar em Corinto, mas vocês não são de... Lá em Corinto pode ter imoralidade, pode ter todo tipo de vergonhice, mas vocês são um templo de... E se eu sou o templo de Deus, eu não vou trazer porcaria para o templo. Eu não vou trazer desgraça para o templo. Meu Deus do céu. A primeira coisa aí é eclesiológica. A própria comunidade, ela passa a ter a ideia de que ela é separada. Malaquias 3,18, outra vez vereis a diferença. Levítico 19,2, sede santo porque o Senhor sou santo. Em segundo lugar, nós temos o pneumatológico. O que é isso, pastor Aziel? O pneumatológico, que o critério da santidade da igreja não são os ritos, não são as ordenanças. O critério da santidade da igreja é o quê? É o Espírito Santo. Eu sou santo porque dentro de mim tem alguém promovendo a minha santidade. Quem é ele? É o Espírito Santo de Deus. Ele me guia na verdade, me guia na santidade, me guia na justiça. Porque tem igreja que cumpre ritos, tem igreja que só se interessa com as normas. Mas olhem para cá, ritos não promovem vida, normas não promovem também não. Agora o Espírito Santo dentro de nós promove a vida que agrada a Deus. Agora vem o mais interessante. A irmã que está cheia do Espírito Santo, será que ela vai usar uma roupa sensual para provocar? O irmão que está cheio do Espírito Santo, ele vai querer imitar o mundo na igreja? Então essa é a diferença. E o problema é que às vezes os pastores querem forçar os crentes a fazerem isso e não funciona, porque isso aqui é uma ação do Espírito. Por isso que meu dever é pregar e ensinar. Quem quiser ouvir, amém. Eita. A mudança nesse aspecto, ela tem que vir de dentro para fora, movido pelo Espírito Santo. Eu me lembro quando eu aceitei a Cristo, aí eu fui para a igreja a primeira vez. Olha só como é a coisa. Eu era cabeludão, muito doido, era brinco, era tudo. Aí o irmão chegou e disse: olha, eu tenho que tirar isso. Eu disse: eu pensei que era o Espírito Santo que mudava, aqui são vocês. Eu posso me congregar assim? Pode. Um ano depois eu fiquei de frente do espelho e digo: meu Deus, que coisa é essa? Eu fui e tirei tudo. Uma mudança de dentro para fora, ou seja, o Espírito Santo dentro leva a pessoa a uma vida de santidade, sem o desejo de voltar àquelas práticas. Sem a imposição. Porque o Espírito Santo implanta essa nova natureza, não é isso? Fala aí, ó, ele está falando ali. E o próprio Jesus, pastor, falou em João 14, 26, mas aquele Consolador, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, o Espírito Santo trazendo ao crente a santidade e a pregação que Jesus deixou para os discípulos, para nós. E aí ele provoca em nós e vai trazendo essa consciência, né? E em terceiro lugar, nós temos aqui o lado ético comunitário. Aqui o que é que acontece? Nesse lado ético comunitário, cada crente vai sabendo da sua responsabilidade. E outra coisa, se ele sabe da sua responsabilidade, ele sabe que não pode fazer nem trazer atitudes que comprometam a vida comunitária. É aqui, irmão, como é que eu sou crente? Olha, é muito fácil eu ir para a internet. Eu quero dizer que essa Bíblia de vocês tem muitos erros. Isso aqui eu estou comprometendo uma comunidade.
Na comunidade. Agora, olha, irmão, se o irmão vem me perguntar, pastor, eu li isso aqui, como é isso aqui? Não, irmão, isso aqui na verdade vem de várias traduções, mas no original quer dizer isso, não é assim? Agora, quem não tem compromisso com a comunidade, diz o que quer, fala o que não quer. E o apóstolo São Paulo está mostrando aqui essa importância que nós devemos manter e que nós devemos ter essa estrutura. Amém? Vamos agora para o outro capítulo. 6. Que é o 3, não é isso? 6, 15 a 20. Você botou do 12. Mas pode ir do 6 mesmo, só para a gente... Do 6. Uhum. Tá. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns com os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos seus próprios irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Até o verso dele lá, né? O verso lá da lição, qual é? Da lição até o 20. Até o 20, bora. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-los-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis vós que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis vós que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pronto, fechou aí, né? Verso 20. Então vamos analisar. O que nós temos aqui no verso 20? Eu esqueci de pedir para o pastor Luiz analisar, mas nós temos aqui no 6, 12 a 20. Por que eu coloquei do 6, 12 a 20? Porque a ideia de liberdade trouxe a frouxidão moral para a igreja. Olha como isso é sério. Porque aquela ideia dos coríntios, crentes que estavam lá, ele diz assim: se não há restrição para o alimento, que é um desejo, então também não pode haver restrição para os desejos sexuais. E a ideia de liberdade, de fazer o que quiser, foi que trouxe essa frouxidão para a igreja. De modo que essa frouxidão, ela contribuiu mais para a carnalidade, mais para a intriga, mais para a briga, mais para as concorrências das coisas mundanas. E é interessante que quando nós atentamos aqui para Paulo, ele faz a pergunta: se não há essa restrição, conforme vocês podem ver aí, então eles poderiam praticar todo tipo de pecado. É aí que entra a tripla ocorrência. Está aqui, pastor? Aí, ó, o motivo da tríplice ocorrência. O motivo da tríplice ocorrência. Vamos ver, não sabeis. Veja aí os 3 versos: 15, 16, 19. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? 16. Não sabeis vós que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Sim. E o 19. Ou não sabeis vós que o nosso corpo é templo do Espírito que habita em vós, proveniente de Deus? Nós estamos observando que eu falei no início, que aqui nós temos uma apologética de Paulo com essa forma para despertar neles, por meio desse recurso metodológico dele, de retórica, de provocar. Paulo tinha certeza que a igreja era o quê? Templo do Espírito. Lá no capítulo 3 ele falou do templo, e aqui ele está falando agora do santuário. Mas são linguagens do velho, que só quer dar a ideia do quê?
que eu falei, a ideia do sagrado, para manter o sagrado. Então, nesse caso, nós que fazemos parte do corpo de Cristo, ainda que haja uma distribuição individual, vós sois, cada um de vós, mas ali ele está falando do corpo, que é a igreja. E se Cristo está aqui, já é um local sagrado, ou seja, meu corpo agora é templo do Espírito Santo, porque eu nasci de novo e ele está dentro de mim. Então, se vocês analisarem a estrutura, nós temos o princípio ontológico, a união com o Senhor. Verso 17, só como é que diz o verso 17? Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Pronto, um só Espírito, união com o princípio ontológico. Aí nós temos a aplicação prática e imediata. Verso 18, fugir Da prostituição. Pronto, aí nós temos na parte 3 a explicação teológica, pecado contra o próprio corpo, Êxodo 19. E nós temos no quarto a autoridade pastoral e motivacional. Ele escreve e diz: vocês têm que fugir dessa miséria, dessa desgraça, porque vocês foram comprados por bom preço. Mas vamos lá, essa liberdade, essa frouxidão, ela aconteceu por causa da liberdade que os coríntios tinham. Ora, se não há limite para comer, para beber, então também não há limites para a regra sexual, que é um desejo do corpo, do homem. Então essa liberdade é o que convém. Só que Paulo, vamos lá para o verso 12. Paulo, ele vai colocar limitações na liberdade. Todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas me são lícitas, Mas nem todas convêm. mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então ele coloca duas coisas para evitar, para controlar essa liberdade. Quais são as duas? Prudência. Todas as coisas me são, mas nem todas. Ou seja, eu tenho que olhar, eu tenho que ter prudência se aquilo contribui para a minha edificação. Porque se eu tenho liberdade para escandalizar o corpo de Cristo, liberdade para fazer o irmão enfraquecer, liberdade para atrapalhar a fé, eu não tenho a prudência. Vê 10, 23, 1 Coríntios. Prudência, vamos ver prudência. 10, 23, Isso. 1 Coríntios. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Aí ele fala da segunda, autocontrole, porque nesse autocontrole ele diz lícitas e eu posso ter muitas coisas, mas eu não posso estar debaixo do poder e tem gente que quem domina são as coisas. Porque tem gente que diz: eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu digo o que eu quero. Nem no Brasil, que é um país democrático, que você pode, um país democrático, o Estado de Direito, você não pode falar o que você quer do jeito que você quer, porque se você falar, mas é responsabilizado pela lei. Não é assim? Então a tua liberdade, ela tem que ter duas coisas. Ela tem que ter o quê? Até onde isso aqui é bom para o meu irmão? Até onde isso aqui contribui para o reino de Cristo? Será se eu vestir essa calça acochada para ir cantar, vale a pena? Prudência, gente. Tem pessoas que têm liberdade, mas não têm a prudência. E o autocontrole é lícito, tudo é lícito, mas não me deixarei dominar. E aí o que acontece? Eles diziam, olha o verso 13 aí, rapidinho, vamos lá. 13. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Os manjares são para o ventre e o ventre para... Ele dizia o seguinte: não, do jeito que a comida que entra para o estômago desce para lá, é a fornicação, é o adultério, é o sexo. Aí o apóstolo São Paulo diz: não, é aqui que nós vamos analisar. Não, senhores, a partir do momento que vocês aceitam a Cristo, o corpo de vocês foi criado para quem? Para glorificar o Senhor. Porque tem uma coisa: a ovelha pode se separar do pastor, a ovelha pode sair do rebanho, o galho pode ser cortado da árvore. Agora, a união com Deus, quem separará? Porque os dois se tornam uma só carne. E quando entra a fornicação, você não pega o corpo e só pega, porque tem pecado com o corpo e tem pecado fora do corpo. Quando você pega, por exemplo, com o pecado no corpo, você pode observar que está se ligando a uma outra pessoa. E aí você chama uma terceira que não tem comunhão com aquilo que se tornou um só espírito com o Senhor. Porque o pecado no corpo, com o corpo, aliás, pecado com o corpo, é quando eu como demais e meu bucho cresce. É beber Coca-Cola demais, é beber açúcar demais, suco, e contrair o quê?
Você está pecando com o... Agora, pecado no corpo é trazer o que não tem comunhão com o Senhor. Quando Deus diz evite a prostituição, é porque você está trazendo o quê? Chamando um terceiro para o relacionamento. A Bíblia diz em Gênesis 2:4, os dois serão o quê? E quando bota um terceiro? Quebrou a união. Então, é isso que Paulo está mostrando aqui. Poligamia. E Paulo não está tratando do corpo aqui de maneira como os gregos entendiam. O corpo não presta para nada, o corpo não tem utilidade. Agora ele diz que quando o Senhor entra no corpo e no espírito do homem, ele se torna um com o homem, inseparável. No demais, esse corpo, ele não pode ser jogado no mundo como se com a morte ele fosse destruído. O corpo é para a glória de Deus e também para a ressurreição. Então, se eu sei disso, eu tenho que edificar, não como um tolo, mas como um construtor sábio. Rapaz, que coisa. Eita, rapaz. Aí o apóstolo São Paulo, ele só tem um recado, que está no verso 18, que José fez ele, quando você lê o 39, verso 1, não é isso? O que foi que José fez? Ou seja, tem um mandamento que nós nunca podemos escapar dele, é o mandamento de fugir. Ele não disse assim, segurem, aguente. Mulher, ele disse o quê? Fuja. Ao diabo resiste, mas a mulher fuja dela. Então, só para vocês terem uma ideia, aí quando você lê o 19, olha aí o 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O corpo de cada um de vós, o corpo do crente, individualmente, é templo do Espírito Santo. Aí quando você vai para o 20, olha aí o 20, vamos 20, lá. porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vocês estão vendo aqui? Duas coisas importantes. A primeira coisa, se o Deus eterno comprou o crente com o sangue de Jesus, de quem é o corpo agora? Dele. Está lá em 1 Pedro 1, 18, 19. Não é assim? Ou seja, é a ele pagou um preço. Quando um escravo na Grécia, ele ia para o templo e pagava a um Deus a sua liberdade, ele se tornava escravo de quem? Do Deus daquele templo. Como Jesus pagou a nossa liberdade, o nosso corpo é de quem? Por isso que o meu corpo, o corpo do crente é para glorificar a quem? Ao Senhor. E aí quando você atenta para isso, esse glorificar aqui, ele é tanto negativo como positivo. Negativo quando se fala, se vocês analisarem, ele diz assim, fuja da fornicação. Pronto. E o positivo é que ele diz, vocês já foram comprados por bom? Glorificar a Deus no vosso corpo. Há uma coisa interessante aqui, irmãos, que eu quero falar para vocês. Quando a gente ora, por isso tem gente que se zanga comigo, mas quando a gente ora, Espírito Santo já é crente, entra aqui em mim. Espírito Santo, vem para o culto hoje. É incongruente, irmão. Ele já está. Vós sois o templo. Aí, os hinos, irmão, está tudo errado, né? Espírito Santo, entra aqui. Espírito Santo, me toca. O Paulo já disse, o vosso corpo é o quê? Templo. E ele habita em vós. Então toda essa ideia, fecha os olhos, pega na mão do teu irmão, você vai sentir uma energia, tudo é balela. Paulo nunca escreveu nada disso. Paulo não diz, transformem o ambiente de vocês em um ambiente de glória. Paulo disse assim, o Espírito Santo, vocês foram comprados por bom? Leia aí, vamos lá, o 20. 20, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, olha aí, os quais pertencem a Deus. Está vendo? Aí o 19. 19, ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós? Ele habita em vós. Em vós. Então como é que eu vou pedir para ele entrar? Como é que eu vou pedir para ele soprar? Ele está permanente em nós, gente. São coisas que nós devemos repensar. E aí volta lá para o capítulo 3.
eu estou botando um fundamento que não é para botar. Eu sou pentecostal e eu louvo, eu sou educado também. Tem coisas que eu vejo, o irmão vem cantar, faz aquele movimento, eu não vou ser contra, porque Agostinho dizia que aquilo que não destrói a doutrina, deixa de mão, não é assim? Agora, tem coisas que são exageros, não é assim? Tem coisas que são exagero. Agora, eu tenho que entender que eu não preciso estar pedindo para o Espírito Santo descer, ele já desceu. E sabe, pastor, este quizás seja um dos maiores problemas, ou uma das maiores problemáticas da igreja desta geração. Estão tratando as coisas como algo do exterior para dentro, quando Jesus disse que ele viria e faria morada dentro do crente, não uma hospedagem, não uma passagem. Então, tudo aquilo que o Senhor está dizendo, nós devemos ter a consciência de que ele está em nós. Assim que não há por que pedir, vem para a minha vida, ele já está. Já está em nós. Pastor Luiz, resumo da lição. Introdução: a cidade de Corinto, portuária, diversidade de pecados e religiosidade. Como os cristãos deveriam viver em Corinto? Como os coríntios viam o corpo? Nós já explicamos tudo isso. Os coríntios viam o corpo como coisa natural. Eles diziam, não, por isso que o pecado da fornicação não tem nada a ver, não é isso? Nós explicamos aqui que Paulo disse que lá em Corinto, eles deveriam viver sabendo que tipo de edifício ou material estariam colocando no santuário. Eles deveriam viver em Corinto sabendo que eram templos do... Eles deveriam viver em Corinto, mesmo que toda Corinto estivesse pecaminosa, em pecado, mas eles deveriam saber que eram sagrados. Tinha que ter a separação entre o profano. Lá em Corinto eles deveriam ser templos ou santuário. Bora. Primeiro ponto: corpo, propriedade e habitação divina. A redenção busca a restauração completa do homem, tanto imaterial quanto material. Não existe essa que Deus só quer o coração, ele quer a integridade. Corpo, alma? É uma doutrina integral e não dualista. Deus não quer apenas o coração, mas o homem na sua integridade. O que a falta de maturidade promove? Ela gera crentes imaturos, meninos na fé, sem progresso. Pronto, nós falamos dos 3 níveis de homens e falamos do homem elevado. Quais são os 3? Fraco? Natural? Carnal? E o carnal obstinado. Esses vão progredir? Não. Esses vão evoluir? Não. Agora, o homem que Deus quer é o homem espiritual. Que esse homem espiritual, ele é o quê? Maduro. Ele já bebeu leite, saiu da fazenda de criança e agora come o quê? A carne. Ele não é imaturo, ele não é menino, mas ele está sempre em progresso. O ponto mais alto de uma vida cristã é o amor. O ponto mais alto da vida cristã não é pular, não é correr, não é gritar. Paulo diz em 1 Coríntios 13, no 12 ele vai dizendo, e eu mostrarei um caminho mais excelente. E o caminho excelente é o amor. O que é a liberdade cristã? A liberdade cristã é o quê? Aquilo que é feito para o bem do próximo. Pronto. Toda liberdade que prejudica o meu próximo não é liberdade? Não é liberdade. Bora. O que é a santificação do corpo? Pronto, santificação do corpo envolve também as vestes. Porque quando Adão estava nu, ele tentou se cobrir com o quê? Aí Deus disse, não, vou te cobrir de forma digna. Aí botou a roupa. Ou seja, isso quer mostrar que Deus também está interessado com o que nós vestimos. Viu, meus irmãos? Deus está interessado com o que nós vestimos. Porque se a irmã, ela é crente e ela anda com a roupa sensual na igreja, dentro do quarto com o marido, pode. Porque é para ele. Agora, na igreja, ou também os homens que não sabem vestir a calça. Como eu falei agora há pouco. Essa calça glorifica a Deus? Então nós temos que analisar isso. Deus e as nossas vestes. Deus é o proprietário do nosso corpo. Ele possui direito absoluto e vivemos para a sua glória. Por que ele possui direito absoluto? Porque ele nos comprou. Ele é o dono da nossa vida, ele é o proprietário. Segundo ponto, corpo como tabernáculo. A sacralidade do corpo. Deus está nele. A tricotomia no tabernáculo. O pátio representa a parte externa do homem, que é o corpo. O lugar santo representa a alma. E o lugar santíssimo, o espírito. O pastor Eurico Baxter, naquela teologia dele, e Antônio Gilberto, Severino Pedro da Silva, todos comungam com essa mesma ideia, pegando a tipologia do tabernáculo para comparar com o nosso corpo. Lembrando os irmãos que toda a tipologia do tabernáculo fala de quem? Jesus. Pronto. Deus guia a nossa movimentação física. Ou seja, Deus está interessado na integridade completa do homem. Até no levantar, no correr, no comer, no beber, Deus está interessado.
Terceiro ponto, cuidando do templo do espírito, coisas que comprometem a sacralidade do corpo, prostituição, dentre outros pecados sexuais. Nós temos pecados que trazem prejuízo para o corpo, que é pecado no corpo. E nós temos o pecado fora do corpo, que compromete esse pecado no corpo, ou com o corpo, ele traz prejuízo para a sociedade. Quando a igreja fica passiva, ela não reage. Ela traz escândalo, porque se nós pregamos o evangelho que transforma, que muda a vida, e a igreja aceita o pecado de adultério, a mentira, ela não disciplina, como é que a comunidade vai olhar para nós? Sem crédito. Sem crédito. Vamos lá. O que compromete a santidade da comunidade e a pregação do evangelho? Pronto, compromete a santidade da igreja, a pregação do evangelho. Aquele irmão que adultera e o pastor, com medo de perder ele, ou o dízimo dele, não disciplina. Aquela irmã que não presta, o pastor também passa a mão porque ela dá dinheiro para ele, e aí pronto. E isso compromete perante a igreja e a sociedade? O evangelho. Outra, mocidade pecaminosa, jovem na prostituição, bebedeira, vida sem oração, tudo compromete perante a comunidade, porque ela vê que a igreja não tem vida exemplar. Disciplinas espirituais, jejum, oração e estudo da palavra. Quem quer manter o corpo espiritual, a saúde espiritual em dias, não pode faltar com o quê? Jejum, oração, estudo da palavra. São as disciplinas espirituais. Vamos. As bênçãos das disciplinas. Pronto, o apóstolo São Paulo diz isso: o exercício para pouco, Aproveita. mas a piedade, Para tudo é proveitoso. ele não está sendo contra o exercício, mas ele está dizendo que o exercício para a alma e o espírito, e também para o corpo. Para o corpo. São as 3 disciplinas. Cuidando do corpo, alimentação, descanso e exercício físico. Ou seja, o corpo é perecível para esta vida, mas para eu manter meu corpo em dia, eu tenho que manter o quê? Alimentação saudável, descanso, tem que ter um momento de dormir e atividade física. Deus abençoe. Vamos orar com o professor César, pastor Adalberto das bênçãos. Eterno Deus, Pai Celestial, te louvamos nesta noite pela essa oportunidade, por tudo que já ouvimos e aprendemos da tua parte. Continue abençoando todo o teu povo, qualquer parte desse planeta, abençoando, guardando, dando vitória. Continue com cada um de nós, nossos familiares, abençoe e nos guarde no sangue de Jesus. Continue abençoando teu servo, teu filho, professor pastor Aziel, guardando no teu sangue, protegendo, usando tuas mãos poderosamente, ajudando, juntamente com a sua família, ministério, igreja, projetos, meu Deus. Continue usando teu filho para abençoar as nações, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Amém.